Boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um encontro virtual, né, da Pastoral Familiar da Paróquia São Benedito de Pilares. E hoje recebendo o nosso padre Vitor Hugo, e depois ele vai fazer as devidas apresentações, né? Ele é da Paróquia São Tiago, está se especializando em logoterapia. E também Maria de Fátima, do Grupo de Naim, ela é do Grupo de Naim, é minha colega, né, de classe do Mater Ecclesi, e está se preparando, já foi catequista, e também essa live de hoje tem tudo a ver, né, com ela, com a superação, né, que ela depois vai dar o testemunho dela. E estamos aqui, eu, Rita Luzier, essa que vos fala, coordenadora da Pastoral Familiar da Paróquia São Benedito. Sou Luiz, esposo da Rita. E agora a Maria de Fátima pode se apresentar e depois eu deixo o padre por último, que aí ele vai fazer a nossa oração inicial. Pode falar, Maria de Fátima, que se apresente. Eu sou Maria de Fátima, viúva desde 2008, mãe de 3 lindos filhos, um menino que me deu um neto e 2 meninas. Graças a Deus, são bênçãos de Deus na minha vida. Amém. Participo com a Ritinha aí no Mater Ecclesia e no grupo de Naim, que foi uma bênção. Ela está coordenando, inclusive, né? É uma das coordenadoras. O grupo de Naim, gente, para quem não sabe, é o grupo de viúvos da nossa pastoral familiar, e a gente mudou, porque o padre, nosso Monsenhor Mazini, logo quis que batizasse um nome para o grupo, porque ele falou que viúvos era muito triste, né? Que viúvo tem que ser alegre, tem que ser para cima, e aí ele contou para a gente a passagem de Naim e batizou o grupo, e é assim até hoje. É um grupo muito festivo, alegre, começou no ano passado e interrompeu, né, por causa disso tudo que está acontecendo agora, mas se Deus quiser a gente vai voltar às atividades. E agora nosso convidado especial, Padre Vitor Hugo, pode se apresentar e abençoar nossa live aqui, nosso bate-papo. Boa noite, gente boa, povo de Deus querido. De antemão agradeço, né, a Rita, ao Luiz, pelo convite, ao Cônigo Mazini. Somos da mesma forania, né? Sexta Forania de Suburbano. Isso. Então, somos irmãos aqui, paróquias vizinhas. Eu sou aqui vigário da paróquia São Tiago de Inhaúma, na Praça de Inhaúma. E que essa noite seja bastante produtiva, de aprofundamento, de oração, de reflexão, sobretudo. E então agradeço a todos e vamos chamar mais pessoas, né, para assistir aqui, participar com a gente, porque com certeza vai ser uma noite bastante especial, uma noite abençoada. Então vamos iniciar invocando a presença de Deus no nosso meio, apesar de não estarmos fisicamente reunidos, mas Jesus falou que basta estar 2 ou mais reunidos no nome dele. Então é no nome de Jesus que a gente se reúne nessa noite. Por isso estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós te louvamos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por nos reunir nessa noite em um só coração, em uma só alma, como família de Deus que somos. Te agradecemos, Senhor, porque confiastes a nós essa missão de estarmos hoje levando a tua palavra, anunciando a tua boa nova. Por isso mesmo te pedimos o auxílio do teu divino Espírito Santo, ele que é o Senhor que dá a vida, que venha em nosso socorro, o Espírito Santo de Deus, falar em nós, abrir nossos ouvidos, abrir nosso coração para, com disposição, boa vontade, ouvir aquilo que o Senhor mesmo quer falar. Para que essa noite seja uma noite para a maior honra e glória de Deus e para o nosso elevo espiritual. Por isso pedimos, vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora
Mãe da Igreja nos acompanhe aqui com a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela nos abençoe e do alto do céu nos cubra com seu manto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar nossas perguntas para o nosso entrevistado do dia. Vai ser uma sabatina, Rita. Matar as saudades do tempo de professora. Vamos na primeira pergunta. Padre, o que a logoterapia tem a contribuir hoje? Logoterapia. Isso. Então, a logoterapia, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente localizar um pouco a nossa fala de hoje, né? A chamada aí desse encontro foi Viver Vale a Pena, né? Para uma vida repleta de sentido. Então, a logoterapia é uma escola psicológica. É a terceira escola de Viena de psicologia. Então, a gente tem a escola de Freud, que eu acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos da piada, a gente conhece. Só Freud explica, né? Então, a primeira escola de Freud, a segunda de Adler, e a terceira escola de Viena é a escola de Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra, neurologista, né? Podemos dizer psicólogo, né? Médico. E ele, então, cria uma teoria científica que foi comprovada e é aceita no mundo inteiro como um método psicológico, portanto, um método científico de termos, então, a cura ou o acompanhamento da alma humana através do sentido. Por isso que logoterapia, então, logo vem do grego, né? Logos, é o sentido. Ciência. Então, o ser humano, vai dizer Viktor Frankl, ele busca sempre um sentido para a vida. Então, quando, né, o Luiz faz essa pergunta, o que a logoterapia tem a contribuir, a falar para o homem de hoje? E realmente é de hoje mesmo, o homem moderno. Porque o Dr. Viktor Frankl viveu ali entre 1905 e 1997. Quer dizer, ele faleceu recentemente, agora em setembro, 12 de setembro, faz aniversário de morte dele. E Viktor Frankl, ele realmente deixa um legado para o homem moderno. Se a gente parar para pensar, qual foi a grande, vamos dizer assim, novidade desse século que a gente vive, né? Século XX, século XXI? É justamente essa característica de termos liberdade. Afinal de contas, hoje, você se casa com quem você quer, não são seus pais que escolhem. Se a gente olhar século XVIII, XIX, para trás, Idade Média ainda, não se tinha liberdade de escolha, né? Por exemplo, uma outra diferença do tempo moderno o ser humano é livre para ser quem ele quiser, para tomar conta da sua própria vida, né? Então, nesse contexto, Viktor Frankl começa a perceber que o ser humano estava se perdendo. Porque diante de tanta liberdade que antes se reclamava, tanto que toda a teoria de Freud, Adler, é sobre isso, né? Freud dizia, olha, o ser humano é um ser que é complicado, tem as suas complicações na castração, no sentido até do sexo, da sexualidade, era um tabu. Hoje é assim, gente? A gente vê que não. Quer dizer, basta abrir uma propaganda de latinha de cerveja, uma propaganda no jornal, que você vai ver um apelo sexual enorme. Quer dizer, fomos de dois polos. Se, por um lado, né, antes do século moderno, século XIX, XX, não se tinha liberdade, as pessoas eram castradas, as pessoas eram punidas por conta da sua sexualidade, hoje a gente vive o contrário. Quer dizer, tudo é tudo, nada é nada. Cada um escolhe o que quer. Mas isso também trouxe um malefício. Isso também trouxe uma problematização. Como viver essa liberdade que você tem agora? Né? Já diz o ditado popular, criança que nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Quer dizer, antes era tudo muito reprimido, agora é tudo muito solto, é tudo muito light, cada um faz o que quer, não se meta na minha vida que eu não me meto na sua. Essa é a máxima de hoje, não é isso? Então, o que a logoterapia contribui? Justamente para que nós tenhamos liberdade, sim,
mas com responsabilidade. Então, é um grande chamado que Viktor Frankl faz a respondermos a essa liberdade que a vida sim nos dá, historicamente sim, somos bem mais livres, porém, nos chama a responsabilidade. E, portanto, se eu respondo à vida com responsabilidade, eu estou tomando a vida nas minhas próprias mãos. Então, antes se reclamava, quem manda são meus pais, porque eles que escolhem com quem eu vou casar. Ou então, até a gente lê nos contos de Machado de Assis, né? Essa menina aí não vai casar nunca, ela é muito feinha, não tem talento, manda para o convento. E ia para o convento ser freira, ia para o seminário ser padre, empurrado, né? Não era por vocação. Então, ter um posicionamento, a logoterapia, esse convite, a nos posicionarmos diante da vida, ter as vidas nas próprias mãos e, portanto, achar um sentido pessoal de vida a ser cumprido. Então, um grande apelo para darmos uma resposta à nossa vida concreta, à vida de cada um, à vida pessoal de todos nós. Agora a segunda, né? Como é possível, padre, encontrar o sentido para a vida? Boa pergunta. Inteligente sua pergunta. Como encontrar sentido da vida, né? Bom, aí a gente vai pensar assim. Muitos já falaram sobre isso. Você vai dizer, mas qual é a novidade de Viktor Frankl? Se você pegar os filósofos todos, desde o início do pensamento humano, você vai ver que os filósofos já pensavam nisso. De onde vem a vida? Para onde a vida vai? Qual é o sentido da vida, né? A gente pode pegar Tales de Mileto, ele falava, olha, a vida veio da água, porque a água é a fonte da vida, né? Então, assim, qual é a novidade de Frankl? Qual é a novidade da logoterapia? É porque o sentido pessoal, o sentido sempre ele é um sentido pessoal concreto. Frankl não faz uma filosofia geral da vida. A vida como um aglomerado de fatos, de pensamentos. Não. A vida, para ele está falando a vida de cada um. Então, como encontrar o sentido para a minha vida? Como você pode encontrar o sentido para a sua vida? Então, ele dá algumas dicas, alguns caminhos, que são valores que devem ser vividos. E quando vividos estes valores, nós percebemos que nossa vida ganha sentido. Por exemplo, Viktor Frankl fala, devemos tentar viver o valor de vivência. O que é um valor de vivência? Um valor de experiência. É tudo aquilo que eu experimento do mundo. Aquilo ou aqueles que estão no mundo e que me atingem e que me dão um presente. Então, por exemplo, concretamente falando, quando eu me sinto amado, eu estou vivenciando um valor de experiência, de vivência. Quando eu contemplo a natureza, e olha, Viktor Frankl, já senhor, ele fazia alpinismo, desde jovem até a idade avançada, assim, ele fazia alpinismo, porque ele gostava de contemplar a natureza, de ter esse contato com a natureza. Então, tudo aquilo que eu recebo de fora para dentro, como uma dádiva, como um dom, eu vou ganhando sentido da minha vida. E você sabe disso, né? Quando, por exemplo, a gente vai contemplar um pôr do sol, né? Quando a gente vê aqui uma orquídea, por exemplo, né, que a gente cultiva na nossa casa. Quantas pessoas nessa época de pandemia falaram, padre, eu comecei a fazer uma hortinha caseira, lá no quintal da minha casa, lá nos fundos. Então, essa experiência com a natureza eu recebo como dádiva, porque ninguém compra o sol, ninguém compra o ar, ninguém compra a beleza, ninguém compra um momento de paz. Então, eu experimento algo de bom e ganho força. O segundo valor que eu posso vivenciar para ganhar sentido na minha vida, valor de criação. Assim como eu recebo, sou convidado a dar. Então já diz o nome, valor de criação. Eu vivo os valores de coisas que eu crio para o mundo. São, vamos dizer assim, situações, vivências que eu ofereço para o mundo.
Pode ser um livro, pode ser um trabalho que eu faço, né? Até o meu próprio trabalho profissional é um legado que eu deixo. Ou então o trabalho na minha pastoral, o trabalho no meu grupo de associação de moradores, o encontro com quem eu amo. Não sou só amado, mas eu também devo sair de mim para amar, para oferecer alguma coisa para o mundo ser melhor. Sabe? Aquela velha história que a gente dizia, toda pessoa tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Né? Ou seja, o que está por detrás dessa filosofia? Devo deixar algo de mim como marca da minha passagem nessa existência. Então, eu ofereço coisas que eu crio. E também valores de atitude. É o terceiro valor, para que eu encontre sentido na minha vida. Quando eu vivencio valores de atitudes, quando eu, diante da vida, das situações boas, eu respondo a essas boas situações, gozando dessas situações, alegrando dessas situações. Mas também, diante do sofrimento, diante da dificuldade que a vida de todos nós tem, estamos aí no pleno período de pandemia, diante da situação difícil, eu também me posicionar. Eu me posicionar numa atitude em que eu possa transformar aquela dor em algo produtivo para mim e para a sociedade. Então, por que viver vale a pena? Por que viver tem um sentido? Porque sejam nas coisas boas, ou nas menos boas, ou até nas sofridas, eu sempre vou encontrar um motivo. Sempre vou encontrar uma razão para viver. E quando eu encontro isso, esse X da questão, ali é o sentido da minha vida. Então a gente percebe que não sou eu que dou um sentido para a minha vida, mas é o contrário. Eu recebo da vida um sentido. Porque todo mundo que nasce, nasce com uma missão, nasce com uma tarefa. Ninguém está aqui à toa, não, a passeio, né? Ninguém está a passeio. Nós viemos para deixar marcas na existência. E tá aí a tecnologia. Esse vídeo vai ficar salvo, eu vou ficar velhinho, vou morrer, e esse vídeo vai ser visto daqui a 100 anos. Vai ser visto. E alguém vai falar, olha, teve um padre careca que apareceu lá uma noite, falou isso aqui, ó, vai clicar e vai aparecer. Eu deixo algo, eu experimento o que os outros me oferecem e eu me posiciono diante daquilo que a vida me chama. Bonito, né? Muito bem. Vou só dar uma lidinha aqui nos comentários. Eu não tenho colocado na tela, que, como eu falei, para não... Eles tomam muita parte da tela. Ó, a Cristina Silva está com a gente, e pedindo a bênção, Padre, do senhor. Yara Cristina, Rosângela Pontes. Yara Cristina falou que ama a sua homilia, Padre. Rosângela Pontes pedindo bênção. Marrana Aragão, Mato Levícios. Eu nunca sei falar o sobrenome dela. A família Feijão Aragão, um enorme abraço ao Padre Vitor Hugo. E até amanhã na São Sebastião de Quintino. Boa noite. Isso. Rosângela Pontes, que Nossa Senhora nos proteja. Ângela Piedade, Elizabeth Penedo, Elaine, Deise Lázaro. Depois eu leio mais. Agora, minha pergunta, Padre. Quais são as consequências de uma vida sem sentido, Padre? Então, pois é. Se a gente está falando que quando eu encontro algo de bom e vivencio, e quando é ruim, eu vou para cima, não me entrego, eu acho um sentido maior para aquilo ali, o contrário disso, dessas vivências, é justamente uma frustração existencial. É um incômodo existencial, que Viktor Frankl chama de vazio existencial. Então, o vazio existencial, gente, não é em si um problema, não é uma doença, não é um transtorno. Por quê? Porque o Viktor Frankl percebeu que todos nós, uma hora ou outra, vamos passar por uma frustração. Você já passou por uma frustração na sua vida? Claro. Muitas. Planejou, deu tudo errado. E aí? Não é assim? Quem nunca passou por um vazio existencial? Aquele dia que a gente acorda, vê tudo cinza, não quer falar com ninguém.
Que a gente às vezes chama isso assim, eu tô de mau humor, eu não tô, como que é? A minha avó dizia uma coisa, tô com a avó atrás do toco. Não vem, não. Eu tô com a avó atrás do toco. Né? O que é isso? Isso são sinais de que existe um vazio dentro da gente, de que existe algo que não está sendo cumprido. Então, quando você me pergunta qual é a consequência de uma vida sem sentido? E até eu poderia complementar. E quando eu não percebo o sentido da minha vida? E quando eu demoro a saber qual é o sentido da minha vida? Eu vou ter esses sinais de frustração, de angústia, vazio existencial. E se isso não é tratado, se isso não é... e tratado, não como sentido de doença, vou tratar a doença, mas tratado observado com carinho. Se não for levado a sério, seria a melhor palavra. Eu posso cair numa depressão. Eu posso cair até no suicídio. Porque para que continuar vivendo se eu não tenho razão, se eu não tenho motivo, se eu não vejo que isso aqui vale a pena? Então, a falta de sentido na vida, e não falta porque não tenha, mas a falta de percepção minha do sentido pode me levar a esse vazio, a essa angústia, a depressão e até mesmo ao suicídio, que é uma das coisas que a gente vê crescendo, sobretudo entre jovens, entre 19, aliás, até menos, né? Entre 14, 15 anos, até 29 anos. Aqui no Brasil é muito grande essa realidade de suicídio. E muitas vezes mal colocada, explicada e conversada, né? E a gente vê que às vezes são adolescentes que têm uma estrutura maravilhosa, sabe? Vocês que lidam com família sabem disso. Às vezes tem famílias que têm bom emprego, família super estruturada, crianças em boa escola, mas parece que falta alguma coisa. Essa sensação de vazio, de que falta, eu tenho tudo, uma boa casa, um bom carro, uma boa educação, uma boa alimentação, uma boa roupa, mas parece que falta alguma coisa. E as estatísticas mostram isso. Não são pessoas que... É ao contrário, né? Não são pessoas que são pobres, que moram em periferias, pessoas que não têm o que comer, que se suicidam, não. Não são. Ao contrário, pessoas que passam esse tipo de dificuldade são as que são, geralmente, mais resilientes, têm mais força, têm mais garra. Olha que interessante. Por quê? Porque o confronto com a vida, o contato com a vida me atinge, eu atinjo a vida, eu me posiciono e sou responsável pela minha vida, faz com que eu encontre sentido. Lembra que eu falei? Então, ao passo de que, às vezes, quando tudo está muito fácil, quando tudo está muito tranquilo, alerta, pisca o vermelho. Atenção, porque é muito fácil a gente se perder quando está tudo muito bem e às vezes é só uma aparência, né? No fundo, lá no interior, como diz Santo Agostinho, nosso coração está inquieto, procurando uma razão para viver, né? E nós que somos católicos, a gente diria, procurando Deus na nossa vida, né? Bem, padre, por que se pode crer que vale a pena viver se há tanto sofrimento, como a pandemia e as mortes decorrentes? Isso é uma coisa que todo mundo sempre pergunta. Quem nunca se perguntou, né? É. Cadê Deus que Deus não faz nada, Deus não está vendo, Deus não podia mandar um mosquito para comer o vírus. Podia, mas não vai, porque Deus acredita que nós temos essa capacidade, tá aí a prova disso, né? Então, diante do sofrimento, nós não temos, e essa é uma característica do homem moderno, nós perdemos a resiliência. Nós perdemos o jeito que os antigos tinham de lidar com as adversidades. Você pode perguntar, sobretudo, para as gerações mais jovens, e isso também é um outro alerta. É muito complicado quando a gente não deixa o jovem sofrer, se tem que sofrer, não cobra ao jovem, e aí a pessoa, né, de qualquer idade, mas não se cobra aquilo que se tem que cobrar,
Porque hoje você fala um pouquinho mais duro, a pessoa se desestrutura, a pessoa sai da igreja, a pessoa quer se separar, a pessoa quer jogar o filho, entendeu? Precipício abaixo. Por quê? Nós não sabemos mais lidar com as frustrações, as adversidades. E elas vêm. E o problema é como hoje a nossa geração moderna lida com isso. Então, Viktor Frankl faz uma observação interessante nos seus livros. Inclusive, eu queria mostrar o livro que hoje a gente se apoia nessas nossas falas, entre muitos outros, mas, basicamente, quero conhecer a história de Viktor Frankl, o que é a logoterapia. Então, a gente tem aqui o livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. É da editora Vozes e Sinodal. Já está na 47ª edição. Em Busca de Sentido. Então, nesse livro, entre outros, das outras teses e escritos de Viktor Frankl, ele vai dizer, olha, sofrimento todo mundo vai ter. Então, não acho que você vai, um dia na sua vida, vai parar de sofrer. Certamente você já passou numa esquina aqui, de uma igreja aí, que você viu uma placa, pare de sofrer, venha para cá, que aqui você para de sofrer. Então, assim, é benção, né? Porque parar de sofrer, segundo a Sagrada Escritura, só quando a gente morrer for para o paraíso. Aí você vai ficar contemplando Deus, comendo os manjares dos anjos. Vai ser maravilhoso. Agora, aqui, a gente vai sofrer. Então, o que fazer diante da pandemia? Você sabe, porque você está fazendo isso. Primeiro, nós temos a liberdade de vontade. Por mais que estejamos limitados à nossa casa, por mais que estejamos limitados a não ir na igreja, a não sair porque somos grupo de risco, por mais que estejamos limitados sem emprego, sem dinheiro, sem saúde, sozinhos, mas diante das adversidades eu tenho liberdade de vontade. Ou seja, a minha vontade nunca vai estar comprometida, porque sendo um ser humano, eu sempre posso responder de uma forma diferente às atrocidades da vida, aos sofrimentos da vida, às desilusões. Então, aquela história de que quando vem a pessoa, geralmente a gente tem de confissão, a gente ouve muito, mas vocês também de pastoral ouvem. Ah, eu sou muito assim, eu sou muito assim. Tomou, levou. Não leva desaforo para casa. Eu sou assim. Eu fui numa paróquia lá na Rússia, que falavam isso. Eu era assim. O que a gente está percebendo? São pessoas, pessoal, são maneiras da gente... Eu digo pessoas, mas eu também me incluo. Tem hora que a gente está com o pavio curto, com a paciência curta. Mas, bem dizer, o que acontece nesse processo? Eu simplesmente estou dizendo, eu reajo àquilo que me cutucam. Eu sou um ser reagente, né? E a gente vive isso como se fosse uma crença, sabe? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus acabou com essa lei do talião há muito tempo. E Jesus falou, olha, vai adiante, bate a poeira do pé e segue. Se ninguém entrar na casa e não quiser te receber, bate a poeira do pé e vai seguir tua vida, tua missão. Não para ali não, onde que ninguém te recebeu. Só que, olha aqui, as artimanhas do demônio e dos demônios da modernidade, que ninguém presta atenção. Quando eu digo que não mexe no meu calo, que eu não mexo com ninguém, que se pisar no meu calo vai ter, eu estou dizendo, eu sou um animal. Ponto. Porque aqui a gente tem um cachorro. Na hora que você põe a comida dele, não vai tirar a comida não, porque ele vai te morder. Então, a modernidade tirou de nós a nossa principal característica, a liberdade de vontade. E também podemos continuar no pensamento de Frankl. Tirou de nós a vontade de sentido. Porque só animal que assim. Vocês, por um acaso, já viram uma galinha em crise existencial querendo saber que milho ela vai comer? Se vai ser assado, frito, pipoca, pamonha. Já viram? Não. Porque a galinha vai reagir aos estímulos do ambiente e sempre da mesma forma. Hoje eu tive uma aula, eu faço psicologia na PUC, sou graduando de psicologia. E o professor começou justamente com a filogenética. E ele dizia, se o ser humano respondesse sempre igual aos estímulos, ele seria dizimado.
Olha, estamos na pandemia. Por que uns morrem com o Covid-19 e outros não? Porque o nosso próprio organismo está nos ensinando que um não é igual ao outro. Que os que forem mais resistentes sobreviverão aos ataques. E quem for menos resistente vai ser eliminado. E às vezes você está reclamando da sua vida. Ninguém gosta de mim. Eu não sei porque nenhuma pastoral me aceita. Eu já mudei de várias pastorais e em todas elas as pessoas me olham torto. Deixa eu te dizer. Porque você é chato. É por isso. Porque você não é forte. Porque você quer ser servido. Por isso que estamos nos comparando ao quê? A galinhas. Quem diz isso é o teólogo Leonardo Boff, baseado num professor, que eu esqueço o nome, lá do Rio Grande do Sul, a águia e a galinha. Quer dizer, nascemos para ser águia, mas alguém cismou de botar na nossa cabeça que a gente é galinha, que tem que ficar ciscando igual todos os dias. De onde nasce a nossa crise existencial, a nossa angústia? Nasce justamente porque não nascemos para nos conformarmos, nem com o que somos e estamos, nem com o que a vida é e como ela está. Então, graças a Deus, mal ou bem sobrevivemos, porque nós não somos seres reagentes, mas nós somos seres de liberdade, porque nós escolhemos se vamos assar o milho, nós escolhemos se vamos comer pipoca doce ou salgada. Isso é um mínimo de bobagem que eu posso dizer aqui. Mas leva para a sua vida séria. Que profissão eu vou escolher? Como eu quero tratar os outros? Porque isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Essa história, eu sou pavio curto, vai se acostumando. Não, porque você escolheu, em alguma hora da sua vida, você escolheu ser assim. Você não nasceu assim. Quando você era bebezinho, você era assim? Não era. Você aprendeu a ser. E se limitou a ser. O conto da águia e da galinha, se vocês busquem aí no Google, o conto da águia e da galinha é isso. A águia acreditou ser galinha e viveu a vida inteira como galinha. Até que chegou alguém e disse, você não é isso. Empurrou ela do penhasco, ela teve que bater asa e voar. Porque galinha não voa? Dizem que não voa. Ela bate um pouquinho, mas cai meio metro depois, né? Então, gente, olha, vamos acordar para essa realidade que a gente pode dar uma resposta diferente no meio do sofrimento. Então, essa história assim, quer ver só outra coisa que a gente ouve muito? Confissão de direção espiritual. Sabe por que eu sou assim, padre? Minha mãe judiou muito de mim. Ela não ligava para mim. Meu pai era terrível, ele bebia, chegava em casa, quebrava tudo, batia em mãe, batia em todo mundo. Por isso que eu sou assim. Desculpa. Mentira. Porque se fosse assim, você está se dando a corda no pescoço para dizer, olha, eu sou fruto daquilo que quiseram que eu fosse. Eu não tenho liberdade. Então, diante do que a vida fez de mim, o que mais me importa é o que eu faço com o que a vida fez de mim. Ficou um silêncio, né, Rita, agora? Não é? Vocês ficaram sérios. Calma, gente. Tranquilidade. Eu agora estou zen, mas antes eu era assim. Vai, Fátima. Fátima. Eu. Diante de uma tragédia, como não ser tragado por um vazio, um desespero, uma angústia? Então eu poderei responder com uma palavra, mas vocês já perceberam que eu não respondo só com uma palavra, não tem jeito. Mas diante do desespero, da angústia, diante da dificuldade, o que eu posso fazer? Ser forte. Mas aí agora eu vou te dar a receita. Vocês estão anotando, né? Isso aqui é receita de bolo, gente. Receita de bolo. Se você não faz igualzinho está escrito, vai solar o bolo. Aí você vai colocar a culpa no mestre Cuca, né? Escreveram errado a receita aqui. Não, você que não fez igual. Porque tem gente que faz assim, né? 700 gramas. Mas sobrou 2 dedinhos de farinha. Vou jogar junto. Vou ficar esses 2 dedinhos aqui na gaveta. Vai dar ruim. E a gente é assim. A gente sabe disso.
Você já é de igreja há muito tempo, você sabe disso. Só que tem hora que a gente precisa dizer, não, olha, vamos relembrar aqui a receita? Então, diante do sofrimento, você sabe que tem duas formas de sofrer. Viktor Frankl faz uma equação matemática. Ele diz assim, sofrimento sem sentido é igual desespero. Por que o povo anda tão desesperado nos tempos atuais? É desesperado significa... Não é só desesperado com cabelo próprio, que também tem. O pessoal de cabelo próprio na rua parece zumbi, né? Mas não só isso. Desesperado para comer. O que é fast food? O que é McDonald's? Você tem que comer rápido, que eu estou desesperado, que eu tenho que ir embora. O que é a falta de tempo? Não, eu estou no trabalho, eu estou no trânsito, eu estou correndo. É desespero. Isso não é urgência. Vejam que essa época de pandemia, o Viktor Frankl nos diz isso, o sentido está na vida, e a vida vai me dizer o sentido. O que a vida está dizendo? Vocês já pararam para analisar? Tempo de pandemia. O que a vida está dizendo para a humanidade, pessoal? Que dá para ficar meses em casa, sem correria, e ninguém vai morrer de fome. Que dá para ser criativo. Gente que nunca botou uma semente na terra, agora virou agricultor. Tá lá, ó, plantando suas coisas. Tá lá o pessoal fazendo live. Que dia vocês vão fazer essa live aqui antes? Nunca. Vocês iam mandar eu lá na paróquia falar. Ia todo uma paróquia. Dá para ser criativo, porque o ser humano tem uma coisa chamada razão. Então, se eu sofro sem sentido, se eu não vejo sentido no sofrimento, se eu não vejo para que está acontecendo isso, eu vou me desesperar. Eu vou me angustiar. Eu vou entrar naquele vazio existencial. Em contrapartida, segunda forma de viver um sofrimento. Se eu vejo um sentido, eu encontro sentido nessa pandemia, se eu encontro sentido nesse desafio, eu vou ter naturalmente mais esperança, que é o contrário de desespero, e eu vou ter mais potência. Qual é a árvore que cresce mais? A que leva a pedrada? A que é puxada para baixo? Ou a árvore que está lá livre, leve e solta? A natureza, a gente fala com a gente. Aquela árvore que foi mais exigida é a que vai crescer mais, vai ser mais frondosa e vai dar mais fruto saboroso. É isso. Agora, se eu não sei viver bem pela dor, se eu não sei passar bem pelo sofrimento, e aí a pergunta é essa que Viktor Frankl faz. Quem nunca sofreu? E quem pode dizer que nunca vai sofrer? Nenhum de nós. Quem é que nunca se culpou ou nunca culpou alguém? Aliás, a história da Bíblia começa com gente se culpando, não é? Adão, por que você está se escondendo? Você fez o quê? Senhor, eu comi do fruto. E quem falou para você comer esse fruto, Adão? A mulher que o Senhor me deu que mandou. Olha aí. Aí a mulher falou, não, Senhor, não fui eu. A serpente que me enganou. E a serpente não tinha boca, ficou com a culpa. Então, pessoal, desde que o mundo é mundo, está na Bíblia. A gente arruma culpado para o sofrimento da nossa vida. A gente arruma culpado para as nossas irresponsabilidades. A gente arruma culpado para as nossas mais vivências da liberdade. É isso. Então, diante do sofrimento, eu devo transformar a tragédia em triunfo. A dor em glória. Sabe as mães da Candelária? Eu não lembro disso. Sofreu. Aqui nós estamos julgando eticamente se o filho era da pá virada, mas fato é, crianças, adolescentes foram mortos. E mãe sofre. Se é bandidagem, se não é, vai sofrer, é mãe. E o que elas fizeram? Ficaram em casa, chorando a sua dor, chorando a sua amargura e morreram ali em meia lágrimas? Não, choraram, tinha que chorar. Sofreram que tinha que sofrer. Mas se levantaram, se associaram e foram gritar para o mundo
a injustiça que passaram e foram ajudar outras mães que têm filhos presos injustamente, outras mães que têm filhos que são assassinados. O que é isso? Transformar a tragédia em um triunfo, a dor em uma conquista. Então agora eu vou jogar a bola para vocês. O que vocês têm feito na casa de vocês em tempos de pandemia? Primeiro mês, todo mundo, olha, agora eu vou ler os meus livros, agora eu vou assistir uma série, agora eu vou fazer um mundo. Mas foi dando segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Você transformou o seu sofrimento em glória? Você transformou em legado para a vida, para que outros aprendam um caminho de como sofrer? Ou você se entregou? Eu vou mais. Quando você sofre, o que você faz? Fica paralisado? Fica estátua? Ou você sofre? O problema não é sofrer. Repito, Viktor Frankl é um dos únicos quase psicólogos que falam isso. Sofrimento não é doença, porque todo mundo sofre. Agora, a doença se instaura quando você sofre mais do que o tempo necessário. Quando você escolhe ser tragado pela dor. Aí o negócio complica, né, Rita? Suspirou. Fátima suspirou. Deixa eu dar mais uma lidinha aqui nos comentários. Isso. Ó, Elaine entrou agora, não sei se eu pulei alguém, mas Elaine, Deise Lázaro, dando boa noite para a Pastoral Familiar, pedindo sua bênção, Padre Vitor Hugo. Deise. Wanda Ferreira, nossa catequista, dando boa noite. Ângela Vieira, que é da nossa equipe, também dando boa noite. Júlio César, Fátima, meus parabéns atrasados. Você fez aniversário, Fátima? Dando parabéns. Ana Marília, dando boa noite. Ana Marília do Consagra-te, dando boa noite a todos. Salve Maria. A Ângela Vieira botou que depressão é muito séria, às vezes demoramos a identificar os sinais. Boa reflexão do senhor sobre os sinais. Ellen Cristina, já eu mudando o nome da Ellen. Ellen é nossa amiga lá da Nossa Senhora de Nazaré. Olha como alcança a live, né? O senhor falou que se não tivesse a pandemia, estaria lá na paróquia, mas não teria essa bênção de... Ontem tinha gente de Iguaba, vendo na outra semana tinha gente de Portugal vendo. Ela botou... Não é? Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. A Ellen botou, deve ser alguma passagem aí da parte que o senhor falou. Paula Silva, dando boa noite. Tia Cigarra, ela escreveu isso, né? Tia Cigarra, Márcia Cristina. Sua bênção, Padre, a paz. Catequista lá de Três Rios. Fiz uma live de Três Rios, não, de Rio Bonito. Viu? Heloísa Helena, dando boa noite. Benilde, Elineide Pereira. Sua bênção, Padre. Maria de Fátima, que bom vê-la, mandando beijos. Maria Lúcia Neves Eiras, é do nosso grupo de Naim, dando boa noite. Shirlene, Benilde, Elineide, Rosângela Pontes, desculpa. Quanto mais eu aumento o grau... Heloísa, assisti a palestra do Padre Vitor Hugo aqui na São Benedito, foi muito boa, amei. Explica em detalhes as coisas que você consegue entender. Viu, Padre? Bom, Rosângela, o nosso sofrimento é a nossa cruz, não podemos cortá-las, temos que ter forças para superá-la. Heloísa, Padre, o senhor é muito bom palestrante. Nath Cunha falou que boa noite, está ansiosa para o curso, né? O senhor vai falar depois. Isso, vou falar, está chegando. Rosângela Pontes, parabéns às suas reflexões, Padre Vitor Hugo. Por enquanto, depois eu leio mais. Agora, a minha pergunta. Vivemos em um mundo de infinitas possibilidades. Ter que escolher não gera uma angústia? Como e quais os critérios para fazer uma escolha na vida? Bom, desde que a gente nasce, se entende por pessoas, a gente começa a escolher. E sobretudo no tempo de hoje, escolher é angustiante. Traz uma angústia. Então, assim, você que é dona de casa, eu faço compra aqui de vez em quando aqui para a casa paroquial. Eu entro numa angústia no supermercado. Olha, vai escolher sabão em pó, é um inferno.
Tem sabão em pó para roupa branca, sabão em pó para roupa colorida, sabão em pó com amaciante, sabão em pó para criança, sabão em pó com alvejante, sabão em pó antibactericida. Qual sabão em pó levar? Você gasta meia hora para escolher sabão em pó. Aí você escolheu. Aí você vai andando, você tem que levar um azeite, né? Levar um azeite para jogar na salada. Outro inferno. É azeite maturado, é azeite de oliva, é azeite de 30%, é azeite trufado, é azeite... Que azeite levar? Aí você gasta todo o tempo ali. Não é assim? O que as prateleiras dos supermercados e das farmácias contam sobre o ser humano hoje? Que nós temos múltiplas, quase que infinitas possibilidades de escolha. E, ao mesmo tempo, nós não somos formados para saber escolher. Qual é o critério de uma boa escolha? Porque talvez o sabão em pó colorido vai servir para fulana, mas não vai servir para mim. E como saber se vai servir para mim ou não? Essa aqui é a questão, né? Vamos lá atrás um pouquinho? O filósofo Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele é de 1844, então, 1844, século XIX. Ele dizia assim, a liberdade é uma vertigem, como quem está do alto precipício pronto para pular. Você não sabe se pula ou se fica. Tem medo da altura. E ele fala, o ser humano é prisioneiro, Kierkegaard, prisioneiro da sua liberdade. Ele diz isso, quer dizer, altamente pessimista. Ele fala, a liberdade é um peso. Tem que escolher. Por que é que a moda do deixa a vida me levar grudou na nossa cabeça, no nosso imaginário e na nossa vivência? Porque o ser humano hoje quer coisa o quê? Tranquila, fácil, que não demande tempo, que não demande de cuidado. Gente, eu gosto de falar de coisa muito prática. Olha, quando eu era pequena, eu ia com a minha mãe numa profissional que quase não se encontra hoje. A modista. Para fazer roupa. E aí tinha que voltar 3 vezes na casa da dona, ou mais. Porque o primeiro dia ela levava o modelo e o pano. Aí depois tirava a medida. Depois ia fazer a prova. Primeira prova. Ajustou. Aí tinha que fazer a segunda prova. É isso mesmo? É. Agora vai fechar a roupa. Ia lá a 4ª vez para pegar a roupa. E se tivesse alguma coisa que não ficou legal, tinha que deixar lá para refazer. Como você compra roupa hoje? Pronta na loja? Chega, experimenta. Isso fala, gente. Isso não é à toa. Por onde que surgiu isso? De uma explosão de roupa, de lojas de roupa. Por onde saiu isso? Vocês já pararam? Porque colocaram na nossa cabeça que a gente não tem tempo, tem que ser rápido. Olha ali no vitrine, pega e leva. Olha aí, o consumismo desenfreado que virou, inclusive, uma doença, um transtorno, né? O consumismo enquanto transtorno psicológico. Que tem gente que compra sem precisar e compra sem poder. Por que isso não se tinha antigamente? Ninguém ia lá no açougue comprar as latas de linguiça enrolada na banha de porco, na lata. Ninguém comprava, ninguém tinha consumismo com isso. Por quê? Da onde saiu isso? Porque nos fizeram acreditar que nós temos que ter possibilidades de escolha. Que nem eu falei no início. Que bom, que bom. Agora, não ensinou como escolher. Aí que mal, que problema que dá. Qual é o critério? Victor Frankl vai dizer. O critério é, se nós temos liberdade de vontade, a minha vontade é livre para escolher. Eu não sou condicionado. Não é porque todo mundo tem que eu tenho que ter. Não é porque todo mundo é que eu tenho que ser. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Eu tenho liberdade de vontade de fazer ou não e de escolher ou não. Depois, eu tenho vontade de sentido. E aqui que está o X da questão. Qual é o critério para eu escolher? Aquilo faz sentido para você? Aquilo dá sentido para a sua vida? Porque tem coisas que a gente escolhe no impulso. Mas se você só vive no impulso, olha o que eu falei. Você virou a galinha, não a águia.
Vai no impulso. Você virou o cachorro que, se mexer na comida dele, ele morde. Então, o impulso, sem pensar, rouba a nossa liberdade. O que é que orienta a minha liberdade? O que é que orienta a minha vontade? Coisa que nenhum animal tem. Cabeça, mufa, raciocínio, inteligência. Porque a alma faz movimentos. Nós estamos aqui, ó, quando a gente sente, quando a gente deseja, quando a gente se emocionar, e me arrepiei todo, padre, me arrepiei. O que é isso? É emoção, a flor da pele. A gente está aqui no plano animal. Só que a gente tem um outro sentido, que é o poder de escolha. Eu não devo viver segundo os meus sentimentos, as minhas emoções, aquilo que deu vontade. Porque a vontade, o sentimento e as emoções são orientados pela razão, pela inteligência. E a minha razão, a minha inteligência é orientada por uma coisa maior, com um suprassentido, que é Deus, que é a espiritualidade, que são os altos valores. Respondendo, como encontrar, como saber se eu devo escolher ou não isso ou aquilo diante de infinitas possibilidades. Primeiro, faz sentido para você? Isso faz sentido para a sua vida? Traz potência de vida? Você está sendo livre diante disso? E depois, quais são os valores que te movem? Porque, gente, ninguém escolhe sem ter pensado antes. Ninguém escolhe, né? Se colocar a cabeça para pensar, ninguém escolhe por um acaso, melhor dizendo. A nossa escolha é porque a gente, mesmo que seja num lapso de momento, a gente, em algum momento, decidiu, sabe? Então, a minha ação, ela é sempre baseada nos valores que eu tenho mais fortes dentro de mim. E a gente vê isso em filme, por exemplo, né? Que um bandido, cara lá mal, vilão, dá a faca na mão do cara e diz assim, agora corta o pescoço lá, do fulano ali. E o fulano não corta. E ele falou, se você não cortar, eu vou cortar o seu e você que vai morrer. Mas por que o fulano não corta? Porque ele tem um valor intrínseco, arraigado, que não o permite agir matando o outro, mesmo sabendo que vai ser morto. Por que isso? E às vezes não é pessoa que tem fé, não, né? Ninguém quer assim de igreja, tem lá fé, não. Mas é porque os valores, eu diria, os altos valores vão mover a nossa escolha. Então, diante de uma coisa boa e de outra coisa boa, qual escolher se as duas são boas? Eu devo escolher a melhor. A que vai trazer sentido, a que faz sentido para a minha vida e a que vai me possibilitar viver os maiores valores que eu escolhi. Então, quem vive por um valor baixo... E o que é o valor baixo? Já dizia a Joelma, né, do Calypso. É amor de 1,99. Então, quem ama por 1,99, quem vive por 1,99, faz qualquer coisa, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, eu escolho de acordo com os meus valores. Se eu busco vivenciar altos valores, a minha vida vai ter um alto valor. A minha vida vai ter uma dignidade potencializada. Se eu escolho viver valores baixos, o que são valores baixos? Nessa camada que eu te expliquei. Valores ligados ao sentimento, à emoção, à fúria, à flor da pele, à impulsividade. Eu vou ter uma vida baixa, animalesca, sem sentido. Não é isso, Fátima? Não chora não, Fátima. Calma que vai dar certo. Então, padre, devido a isso que o senhor nos falou agora... A pergunta é exatamente o que o senhor falou. Esses valores, então, esses critérios são os fundamentos que vão te direcionar para uma vida que vale a pena, né? Exatamente. Por que uma vida vale a pena? Sintetizando, ela vale a pena porque é uma vida valorosa. É uma vida que
faz sentido. Porque uma vida que não faz sentido, ou seja, o que é uma vida? Lembrando, não é vida, os astros, não. Vida minha vida, sua vida. Isso que eu faço hoje faz sentido? É porque isso tem um valor. Gente, Jesus já falou isso. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. A passagem que a gente ouviu aqui, uns domingos atrás, passagem do domingo da missa. O caçador de pérolas acha um terreno com uma pérola preciosa. O que ele faz? Com alegria, diz Mateus. Vende tudo. Compra aquele terreno para possuir a pérola. É isso que eu estou dizendo. Se eu não me empenho, se eu não vendo tudo com alegria, se eu não me empenho com todo o meu ser e com alegria para possuir aquele valor, então a minha vida vai ficar vazia, sem sentido. A minha vida vai ficar o quê? Nos termos do Evangelho, pobre. O que é o pobre para Jesus? Não é o pobre que não tinha pão, mas o pobre era aquele que não tinha encontrado a razão para viver, que vivia mendigando à margem do caminho, que vivia cego, que vivia à margem. E aí Jesus faz o quê? Coloca aquela pessoa e dá dignidade, coloca no centro e diz: venha para o meio, venha para o centro. E dá a ela todas as condições dela viver como todo mundo vivia, com dignidade, na sociedade, com saúde, com pão. Porque isso era o quê? Um valor para Jesus. Não... isso é uma frase de Santa Teresa, né? Quem ama com o amor de Jesus não faz medida, não faz cálculo. Porque o amor que muito calcula não chegou a ser amor. Então, quando eu amo, isso é um valor e eu me esforço e eu faço de tudo para eu viver aquilo que eu acredito. E se eu não vivo, é por quê? É porque eu não acredito, é porque aquilo não é um valor para mim, né? O Luiz ia perguntar, não era, Luiz? Eu atropelei ele, né? Não tem problema não. Tá ótimo, Fátima. É porque na hora que o padre te chamou, é sinal que você está esperta aí. Né? Padre, num contexto familiar, como a logoterapia pode iluminar as relações e ajudar na convivência familiar? A logoterapia, ela tem um ramo, que isso é interessante dizer, né? A logoterapia não é só clínica, mas ela pode ser aplicada a todo o setor humano. Onde tem ser humano, tem logoterapia. Porque o sentido da vida é a vida do ser humano. Então, a gente tem um ramo de logoeducação. O que é a logoeducação? Como pais, professores, educadores, podem educar para o sentido, né? Se a gente acabou de falar que o valor máximo é ser forte, transformar a dor num triunfo, encarar a vida com resiliência e coragem. Olha, estou resumindo tudo que a gente falou nesses 58 minutos. Se eu entendi que a vida não é só receber, mas também dar, e isso é um valor que me preenche, me deixa alegre, potente, cheio de força. O que é uma família? A família é aquele núcleo de amor onde eu vou ensinar, como adulto, ensinar aos mais novos das gerações que vêm, que ainda não são experientes, qual o caminho que eu trilhei para ter uma vida valiosa e valorosa. Agora, qual é o problema aqui da família moderna? O problema é que inventaram que os pais têm que ser amigos dos seus filhos. E eu sei que vocês já falaram isso na família de vocês, né? Não me engana, não. Não, eu sou amigo do meu filho. É um problema. Porque se isso for entendido como somos iguais, eu vou te dizer, é um desfavor ser amigo do seu filho, viu? Porque na hora que você tiver que falar sério, ele vai falar que nem que ele fala com o amigo. Cala a boca aí, mano. Fica na tua. E aí? Então, ser educador, pai, professor, padre, coordenador, formador de gente, anotem, olhar para o potencial que a pessoa tem e que ela ainda não sabe, não descobriu, muitas vezes.
e ajudar a pessoa a desenvolver as suas potencialidades. Isso é amar. E a gente pensa, eu amo meu filho, padre, eu faço tudo por ele. E eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Não é o sofrimento que faz o ser humano ser digno, forte, triunfar? Por que você é uma pessoa boa? Porque os sofrimentos fez você ser quem você é. Agora, se colocou na cabeça, numa educação moderna, de que criança não pode trabalhar, criança não pode sofrer, que criança não pode ser exigida. Então, como que a gente faz para criar caráter numa pessoa? Se o caráter é forjado na prova. E a gente acha que prova é ruim. Aí nas escolas agora não tem prova, né? Não pode ter prova. Cada um vai passar de série. Segundo, aquilo que aprendeu. Se aprendeu muito, que bom. Se não aprendeu, é dentro do tempo dele. Né? Agora, isso é um perigo. Porque a gente traz para dentro de casa um conceito de que a criança se autoeduca. A vida vai ensinar. As experiências vão ensinar. Sendo que, qual é a grande problemática? Falta-nos responsabilidades de ser adultos. A culpa é das crianças? Não. Qual é a culpa? Do adulto que não quer ser adulto. Quer ser Peter Pan, né? Viver criança a vida inteira. Que a partir do momento que você se propõe a guiar pessoas, você tem que amadurecer. Você tem que ser o exemplo de caminho a ser seguido. E aí, o que é ser adulto? Ser adulto significa ser responsável. Será que a gente ensina as nossas crianças a serem responsáveis? O castigo, quando se deve dar por uma criança, por exemplo, é dizer, olha, você não foi responsável no propósito que você assumiu. Então, agora você vai ficar sentado no banquinho da consciência e não vai na festa. Para você aprender que falta de responsabilidade acarreta coisas na sua vida e coisas que você não deseja. Então, se você não quer isso para sua vida, seja responsável. Assuma o que você falou. Assuma o que você fez. Não faça que nem Adão e Eva, né? Que foi jogando a culpa. Então, gente, aí eu ouço assim, meu professor não me ensinou nada, é muito fraco, a escola pública que eu estudei muito ruim, falta tudo. Por isso que eu não consegui crescer na vida. O que o Viktor Frankl fala? Basta um ser humano romper com isso, que qualquer outro ser humano pode. Você sabe, o Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração nazista. Uns amigos prisioneiros não aguentavam aquele sofrimento e se jogavam nas cercas elétricas, se matavam. Outros não. E ele parou para perceber, né? Como um bom médico, um bom psicólogo, por que uns se jogam, outros não? Porque aquele que encontrou um sentido, aquele que sabe para que viver, ele permanece firme, buscando viver e sobreviver, sabe? Então, se o pai, o educador, não vai colocando essa didática, essa pedagogia do crescimento, eu te dou uma tarefa e você responde e nós vamos responsavelmente crescendo, ou então a pessoa lá no final vai se desesperar, vai culpar, vai dizer que agora eu sou assim porque a vida me fez. Tanto que quando eles saíram do campo de concentração, os mesmos prisioneiros que passaram pelas humilhações, pelo frio, pela fome, ficaram cadavéricos, doentes, humilhados. Uns saíram e na frente do campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, tinha um jardim belíssimo. E uns saíram pisando tudo com ódio, pisoteando as flores todas. E Viktor Frankl e outros falaram assim, olha, por que você está fazendo isso com as flores? Elas não têm culpa de nada. Aí, os que pisaram nas flores falaram assim, ué, você está cobrando isso de mim? Olha o que fizeram com a gente. Massacraram a gente. E agora eu não vou poder pisar na planta deles? Dos nazistas? Aí o que Viktor Frankl fala? O mesmo ser humano pode sofrer as mesmas dores, mas pode responder de uma forma diferente.
Então, é ensinar ao seu filho como responder às dores. Você pode ensinar a ele a responder com brutalidade. Você pode ensinar a ele a responder no pé de igualdade da injustiça ou não, a responder de forma livre e responsável. Quer ver um caso polêmico? Mas vamos lá. A menina de 10 anos que foi violentada pelo tio. É nisso que nós estamos falando. Violência não se paga com violência, injustiça. Isso está no livro de Viktor Frankl. Está aqui, ó, para dizer que não sou eu que estou inventando. Esse livro aqui, gente, best-seller internacional. 10 milhões de cópias. Tá? Para não dizer que é coisa de religião, porque eu ainda posso falar da parte religiosa cristã. Mas vamos pegar a parte psicológica da coisa. Social. Está aqui nesse livro. Olha lá, campo de concentração. Não é porque eu passei violência no campo de concentração que eu tenho agora o direito de sair metralhando todo mundo, só porque eu sofri. Aquilo ficou estampado na televisão para todo mundo. Ao matar aquele bebê, está estampado quem é o ser humano moderno. Esse que Viktor Frankl está falando aqui o tempo inteiro. O homem moderno é aquele que se acha no direito de ser violento porque ele foi violentado. Então é muito... É escancarado como aquela menina de 10 anos foi, infelizmente, deseducada pela família e por todo o contexto que impressionou aquele aborto. Porque simplesmente ela fez exatamente aquilo que o Viktor Frankl fala. O que essas plantas têm culpa de serem pisoteadas, se não foram elas que te fizeram sofrer nesse martírio do campo de concentração? É a mesma coisa, é colocar a culpa, é empreender a violência, é empreender o ódio sobre alguém, e esse alguém era o feto, o bebê de 5 meses, que não tinha culpa e nada a ver com a história do que acontecia fora da barriga da mãe. Não estamos falando em apoio, obviamente, né? Só se alguém for com um problema mental. Mas ninguém está apoiando o estuprador. Cadeia, crime. E vai para psicólogo, psiquiatra, se tratar. Ninguém está dizendo que a criança não sofreu. Que teve até gente na rede social colocando isso. Mas por que ela não falou com a mãe? Mas claro, coagida, assustada. Ela não ia falar. E a gente vê que a pessoa que está sendo violentada, ela não fala com ninguém. Ela está assustada, ela está com medo. Até achar respaldo com alguém que dê força para ela sair daquilo ali, sabe? Nós não estamos falando que ela não sofreu, mas o que estamos falando é, houve uma terceira pessoa na situação, que era um bebê de 5 meses. Que 5 meses vai ajudar na biologia. Tem sistema nervoso central, tem cérebro, tem o corpo formado, tem coração. E aí o ácido que jogaram para matar o bebê era um ácido que era utilizado para matar animais, sacrificar animais. E com os animais, sabe o que faziam? Davam remédio para o animal dormir. Porque o ácido, quando entrava, corroendo, fazia o animal sofrer. Então colocavam o animal para dormir, para depois matar com ácido. Com aquele ácido, que eu não sei o nome, que colocaram no bebê. Esse bebê sofreu pra caramba. Tá? Sofreu pra caramba. Então, porque eu sofri uma injustiça, então eu estou liberado para ser injusto? Porque me violentaram, agora eu estou liberado para violentar? Então a gente regrediu. Olho por olho, dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então a gente evoluiu. Aborto é uma involução da sociedade. Aprovar aborto é uma involução. Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Eu tenho que fazer a justiça com as próprias mãos. Tá tenso o negócio, né, Luiz? Fátima, quer ler? Vai, Fátima. Você tem a 9? A 9? Sim. É. Ih, não tenho toda, não. Tenho, não. A relação da logoterapia e direção espiritual
A direção espiritual pode ajudar a recuperar o sentido da vida, padre? Muito bem, boa pergunta. Então, o que é a direção espiritual, né? A direção espiritual é justamente a gente descobrir um caminho, descobrir um sentido. Tanto é que o Viktor Frankl, ele compreende o ser humano como 3 unidades que compõem, né? 3 partes que compõem uma unidade. O ser humano ele é biológico, não é verdade? Então, a gente sente fome, a gente tem necessidade fisiológica. Somos um corpo. Nós somos uma mente. Tem aqui uma máquina brilhante raciocinando, pensando, fazendo sinapses, fazendo ligações. Se aqui eu estou falando, você está fazendo ligação com a sua vida, com a vida da família, né? Uma mente que pensa. Mas o ser humano, e é aqui que às vezes a ciência negligencia, nós somos também seres espirituais. Viktor Frankl chama essa parte do ser humano de dimensão noética. Então, nós temos a dimensão biológica, a dimensão psicológica, emocional, e a dimensão noética. Vem do grego nous. O que é o nous? Para os filósofos, é a alma, é o espírito. É aquilo que faz esse corpo mover. É aquilo que faz eu raciocinar. Né? Pensem, alguém que está deitado no caixão, 3 dias depois que enterrou, 1 mês depois que enterrou aquele corpo, é forte o que eu vou dizer, mas vamos embora. O que acontece com aquele corpo depois de 1 mês? Ele explode. Depois de 3 anos, o que você vai fazer lá no cemitério? Recolher o que sobrou. E ali acaba tudo? Foi por isso que o rato explodiu. Ali não acaba tudo. Porque existe alguma coisa que já não está naquele corpo que faz ser aquela pessoa, que faz ser você. O que faz ser você? Essa parte da sua consciência, da sua inteligência, da sua espiritualidade. Então, a logoterapia, ela se abre para essa dimensão. Não é estritamente religião, que o Viktor Frankl fala, mas é essa parte que nos faz ser quem nós somos, sabe? O meu caráter. Por que você é assim? O seu espírito que está se expressando pelo seu corpo, pela sua voz. O que um é mais manso? O que um é mais bravo? O que um é mais lento? O outro é mais rápido? Né? Porque cada um tem um espírito que move, que faz a gente ser o que a gente é. Então, o que é a direção espiritual? É justamente você trilhar um caminho para conhecer quem você é, conhecer quem são os outros, conhecer minha família, conhecer na profundidade, né? Conhecer a minha história, para que eu possa chegar ao conhecimento de Deus. Então, é um caminho que se trilha junto a um sacerdote, ou não só, pode ser a um frei, a uma freira, a um coordenador, a um leigo experiente, que vai fazer esse acompanhamento para que você faça essa jornada de me conhecer, conhecer o outro, para chegar ao conhecimento de Deus. É o que diz São João. Aquele que diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, nós vamos, através da direção espiritual, trilhando esse caminho daquilo que faz sentido para você. Das opções que você vai ter, né? Que às vezes as pessoas vêm fazer direção espiritual comigo. Ah, padre, eu quero que o senhor me diga o que eu tenho que fazer nessa situação. Sabe o que eu respondo? Não sei. Mas você não é padre? Sou, mas não sou guru, não sou mãe de Ná. Por quê? É uma moderna. O logoterapeuta, o sacerdote, o diretor espiritual não vai resolver seu problema. Mas ele vai indicar contigo possibilidades para você analisar essa, a B, a C, a D, e escolher, olha o que a gente falou no início, escolher
o que faz sentido para você. Escolher aquilo que está ligado aos seus valores mais intrínsecos que você escolheu. E aí o padre, o diretor, vai te ajudar a você escolher pelos valores mais elevados. E aí vai perguntar, padre, onde que eu encontro isso que você está falando? Nesse livro aqui, você já conhece? Direção Espiritual. Eu acho que eu tenho esse livro, não tem? É meu livro. Aí, É. Eu falei, eu livro. acho que eu tenho esse livro por causa da sua palestra. Claro que tem, eu fiz o lançamento aí na paróquia. Foi, eu comprei, isso mesmo. Pois é. Então, ó, você vê, o primeiro capítulo eu falo justamente sobre isso. Ó, cadê? Olha aqui, ó. Olha lá. Dá para ler? Cadê? Gente, eu li, mas tem o nome dele, né? Tem. A direção espiritual como procura, caminho e encontro. Ah, tá, é porque tá direção espiritual com Henry, aí vem o... Porque o Ernon é o autor que eu me baseei. Mas é só virar contra a capa, ó quem tá aqui estrelando, ó. É que tem tempo, né, que eu li. Mas eu li. Esse livro aqui, eu ia fazer uma reedição agora com fundamentos de logoterapia. Eu ia ampliar o livro. Tava tudo certo, mas veio pandemia. Eu falei, não, agora espera, porque senão a gente não vai conseguir fazer o lançamento lá na São Benedito, né? Não é? Foi tão legal aquela noite de autógrafo. Foi muito boa. Na verdade, e olha o mico, eu ainda comprei e li o livro. Um ano, sabia? Oi? Tá fazendo um ano. Eu achei até que era... Pode falar. Vai, Luiz. Padre, fala sobre o seu projeto de formação humana e espiritual. Viver vale a pena para uma vida repleta do sentido. Isso aí. Essa é uma missão que a vida me deu. E aí, tá vendo como o sentido não tá dentro? Não fui eu que... deixa eu pensar aqui que eu vou fazer um projeto aqui que eu cismei. Não. Uma coisa que dura, que dá certo, sabe o que é? Quando a gente percebe, intui, que aliás até uma palavra que o Victor Frankl usa, dar mais crédito à intuição do que aos seus raciocínios lógicos, né? Tem gente que é assim, vai ficar fazendo lógica. É isso, com isso vai dar isso, mas se não der isso, vai ser aquilo. Aí você fica parafuso perdido, né? Mas o que é intuição? É você perceber na vida o que a vida está te chamando, o que Deus está te chamando. Aí, um ano atrás, eu conheci a logoterapia, os escritos de Victor Frankl, e eu falei, gente, eu preciso levar isso para frente, né? E como padre, é bem alinhada essa linguagem científica da psicologia e da logoterapia com muitos dos valores que o cristianismo vive, né? E aí eu criei o projeto Viver Vale a Pena. Tá aqui na caneca. Aí, ó. Esse é a logomarca do projeto. Que linda. Viver Vale a Pena para uma vida repleta de sentido. E o que é esse projeto? É um projeto de formação humana e espiritual, né? Como a gente está fazendo aqui. Inclusive, a pincelada que eu já dei no curso BAIT, né? Que daqui a pouco eu vou falar aqui que é o curso. Mas esse projeto, então, quando fora da pandemia, a gente dava ele presencial. Se Deus quiser, vai voltar também presencial, né? Mas é uma série de formações, com vários cursos. E agora, com a reinvenção desse meio de tecnologia, com lives, né? Estou aqui falando sobre isso. Isso faz parte do projeto de formação humana. Então, dentro desse projeto, a gente tem o primeiro curso, que é o Viver Vale a Pena, que é um curso de 4 módulos, onde a gente passa pela força da arte, o sentido da vida, a minha relação com a vida, né? E depois a gente termina o curso com a celebração da vida. Então, são palestras, dinâmicas. E dentro desse curso, né, não é só lá assistir a palestra, 4 palestras, não. Você vai ter livros para ler, músicas para ouvir, obras de arte para contemplar. Então, assim, a gente mexe com toda a estrutura do ser humano. Com a mente, com o espiritual, com as relações. A gente vai mexer nessas partes. O segundo curso, esse que vai ter reprise sábado que vem, é o BAIT.
voltando ao princípio. Aí todo mundo, padre, o que é bait? Faz o curso, você vai descobrir. É a palavra-chave do curso. Bait. Está em hebraico. Bait, bait. Então, o que é o bait? O bait é o segundo curso. Não tem que fazer o primeiro para fazer o segundo. Você pode inverter, não tem problema. O segundo curso, bait, é justamente um curso de aprofundamento nos conceitos de logoterapia. Então, olha, você que gostou de hoje, olha, foi muito bom, mas eu queria tirar mais dúvida, eu queria aprofundar nesses temas. Onde que tem? Tem sábado que vem. Até rimou, né? Onde tem? Tem sábado que vem. Então, o segundo curso é o bait. E o terceiro, que a gente não lançou, de primeira mão, que eu vou falar agora, hein? Vocês estão tendo furo de reportagem. O terceiro curso é o curso Shamot. Também está em hebraico, mas esse aí tem em português lá, o subtítulo. As 3 fases da vida, baseado na vida de Moisés. Né? Esse bait, que vai ter sábado que vem, é baseado em Gênesis, voltando ao princípio. Então, você já pode intuir que, ao longo da nossa história, muita coisa foi ficando pelo caminho, né? Então, a gente vai convidar você, através de exercícios, a voltar para o caminho, a resgatar o que ficou espalhado pelo chão, esparramado pelo chão, e voltar para o princípio, né? Aquilo que o ser humano foi e nunca deveria ter deixado de ser, né? Então, a live de hoje já foi uma pincelada, uma introdução para o curso bait. E aí, esse curso, depois o terceiro, o Shamot, as 3 fases da vida, nós vamos contemplar as 3 etapas que todo ser humano passa. E como responder com liberdade, responsabilidade e sentido cada etapa da vida que o ser humano passa. Quais são as 3 etapas, padre? Aí, minha filha, só o curso, lá que eu conto tudinho quais são as 3 etapas, para você identificar em que etapa você está e qual você vai passar na sua vida ainda e já saber o que tem que fazer para dar certo o negócio, a sua vida. Mas aí tem que fazer o curso, né, ô Fátima? Senão aí estraga a surpresa. Pois é, não pode. E esse curso, o investimento, e aí você vai falar no final, né? Na hora da agenda. Já. Então, o bait, gente, do sábado que vem, né? É um curso com carga horária de 5 horas. Então, uma coisa assim é para estudar mesmo. Porque às vezes a gente acha que viver é sair andando aí e vamos embora ver o que dá. Não. Por isso que a minha missão, a missão do projeto Viver Vale a Pena, que não só eu, né? É uma equipe de pessoas que são amigas, que acreditam na logoterapia, que acreditam no ser humano, que trabalham comigo, né? É uma equipe. Ano passado nós estávamos já com 12 pessoas trabalhando para esses encontros. Bom, agora o negócio está virtual, tem menos pessoas, né? Fica mais limitado. Mas olha, o curso vai acontecer sábado que vem, o curso bait, voltando a princípio, de 9 da manhã a 1h30 da tarde, tá bom? Tem um intervalo no meio. E aí, para se inscrever, basta entrar em qualquer rede social minha e deixar um recado lá. Muito embora tenha o e-mail do projeto, que você também pode pegar e mandar o e-mail, que é o vivervaleapena.712@gmail.com. vivervaleapena.712@gmail.com. Mas se não conseguir pegar... Depois só me manda por recado para eu botar. Só me manda depois para eu divulgar. Porque aí, bom, também é só entrar no Facebook, Instagram, só deixar um recado lá. E aí, o que a gente oferece com esse curso? A aula online, que você pode interagir com várias pessoas do Brasil. Isso é muito legal, essa troca de experiência, né? Ao vivo, online. Você vai receber um caderno de exercícios para fazer ao longo de um mês, para encontrar sentido na vida. Você vai receber orientações minhas durante um mês num grupo de WhatsApp do curso e mais um certificado bonitão para você botar na sua parede, levar para a sua faculdade e contar como horas de extensão
né, na sua faculdade. Então, assim, esse pacote, uma bagatela de R$ 40. Então, assim, R$ 40 eu compro um hambúrguer lá fora. Se a gente tomar 2 cervejinhas, Brahma, puro malte, né? Já dá isso. Então, assim, é o que eu falo pro pessoal. Gente, vamos investir em nós, né? Vamos investir em uma coisa que vai dar força para a gente viver, vai dar clareza, vai abrir a nossa mente para coisa, né? Você vê, se essa live aqui de 1h30, você já vai sair com muita pulga atrás da orelha, imagina 1 mês de acompanhamento do curso, né? Sendo instigado ali, ó, todo dia, enchendo a sua paciência. E aí, né? Ou vai ou vai. Tem que ir. Então, eu deixo esse convite aí. Tem vagas ainda, ainda umas 10 vagas. Não mais do que isso, porque senão a gente não dá conta de dialogar, de conversar com todo mundo. Mas a gente ainda tem mais 10 vagas, dá para todo Precisa mundo. sim, Luiz. Muito bem. Então, tá aberto o convite e vale a pena. O curso é muito bom. Eu, assim, não fiz o outro, mas eu, como eu falei, li o livro, ainda fiz esse mico de não achar que era bem, mas eu li, só que tem tempo, foi muito boa a palestra. O curso é muito bom, acompanhei, e eu gostei assim, daquela, o senhor fez uma oficina, né, elas chegaram a plantar, assim, e eu sei, assim, e claro que a gente não vai ser indelicada aqui de falar nomes, mas sei muitas pessoas que estão assistindo essa live aqui e que muitos interagem com a gente e tudo, e eu sei que vai fazer um bem enorme para muita gente que está vendo, até para superar, para pessoas que, ainda mais nessa fase, né, de pandemia, que as pessoas se questionam muito sobre o sentido da vida, como o senhor falou, né? Pessoas que passaram famílias enlutadas, pessoas que estão com pessoas doentes, ou ficaram isoladas, né? Porque às vezes a pessoa, eu tenho amigas que nessa idade que a gente já é avó e tudo, eu tenho a sorte de tenho meu marido, tenho minha neta que mora aqui comigo, minha filha, mas me fez bastante falta não ter o convívio das outras filhas que demoraram um pouco a vir aqui para não expor a gente também, porque elas tinham criança pequena. E você imagina a pessoa que é totalmente sozinha, que ficou dentro de uma casa, como se interrogou sobre o sentido da vida. Então, vai fazer muito bem um curso só de assim, essa bagagem, como o senhor falou, que a gente já está tendo aqui nessa live, que gerar um curso inteiro, né? Aí eu vou ler aqui mais uns comentários aqui, que já estamos quase que... Ó, Roberta Cristina está aqui também, dando boa noite. Márcia Mileski, viver é uma eterna escolha. Solange França, ela deu boa noite e falou, verdade, padre, não existem mais. Eu acho que é o comentário das modistas. A Rosângela, peraí. Rosângela interage bastante com a gente, ela é do grupo de Naim, maravilhosa. Então, Rosângela, o convite está aí, Rosângela Pontes, né, para fazer o curso. Ela é muito participativa, ela vai gostar muito. Heloísa escreveu aqui um livro. Ó. Verdade, padre, os valores são muito importantes. Ensinei os meus filhos a não mentir. Um dia disse a um dos meus filhos, não quero vocês brincando com aquele amiguinho ali. E a mãe veio me perguntar o porquê eu disse aquilo. O meu filho me disse perto da mulher, mãe, você disse para sempre falar a verdade. E eu fiquei com a cara no chão. Ela deu testemunho ensinou a criança a falar a verdade, né? Yara, padre, quando usa esta frase na hora da correção, sempre sou vista com olhares tortos, mas sempre digo, não vim como sua amiga, e sim sua mãe. Se você agregar mãe e amiga, ficarei feliz. Mas, caso contrário, lembre-se que o que foi confiado foi ser sua mãe. Amei ouvir isto de um diretor espiritual. Ó, que legal. E eu gostei disso, qual é o nome dela? Essa foi Yara que falou, Yara Cristina. Eu não sou carrasco, assim, não, você não tem que ser amigo do seu filho, não é isso. Mas é o que ela colocou, conjugar as duas realidades. É uma mãe, é um pai. E se tem um trato, se tem um jeito, né? Não é só o coleguismo, aí que está o problema.
Muito bom, Yara. Muito bem. Márcia, ela falando, no caso da menina, foram 2 crimes hediondos. Um erro não justifica o outro. O inocente foi julgado e condenado à morte, morte sofrida com injeção de potássio, que há 7 anos foi proibido o uso na eutanásia animal. A sociedade está doente. Muito bem. Ana Marília colocou que a explicação foi excelente a respeito da direção espiritual. A Nath falou que quer o livro, agora não sei qual, né? Que você mostrou 2, deve ser o. Então, se for o meu, pessoal, como eu ia fazer essa repaginada, não tem físico, mas entre em contato que eu passo em forma tipo de e-book, por PDF, né? Ele custa R$ 25, a gente conversa, deposita e eu mando a forma digital, tá? Agora, se for físico, aí tem que esperar um pouquinho mais para frente. E se for o outro? Esse aqui em busca de vende, sentido. esse do Victor Frankl vende nas Livraria. Vozes Paulinas, né? E também tem ele, eu vou contar um segredo, não conta para ninguém, mas tem ele em PDF. Quem não se importa de ler em celular, tablet, computador, tem ele de graça em PDF. É público, você pode pegar o livro em PDF. Mas quem gosta do papel, né, tem nas livrarias católicas. Então, tem 3 pessoas perguntando pelo livro. Se for o livro do padre, aí entra em contato, depois a gente vai colocar o contato, ou entra na rede social do padre e pede. O meu é esse aqui, Direção Espiritual. Como caminho, né? Como procura, caminho e encontro. Esse aqui. Isso, a Elaine pediu, a Deise falou que ia comprar e a Nath, mas eu não sei qual dos livros. Elas só escreveram que querem o livro. Ah, não, a Deise colocou, quero comprar o seu livro, Padre Vitor, então é o seu mesmo. Então. E aí essa explicação que eu dei, Deise, aí eu posso fazer de forma virtual, livro virtual, né? Tranquilo. A Yara, de novo, botou ele lhe dá direção, como o próprio nome diz. Ela disse que participa semanalmente com o Padre Charles, ela disse que faz a direção espiritual com o Padre Charles. Ele tem também ao vivo, em live, parece, né? A Heloísa falou que tem o seu livro, deve ser na palestra, a Heloísa. Isso. Ana Marília colocou que os valores hoje estão bem confusos, uma pena. A Deise está perguntando como participar do curso. O padre explicou, mas a gente vai reforçar depois na descrição da live. Tá? Ela quer saber como participar do curso. É só, Deise, é só deixar um recadinho em qualquer rede social minha, porque, bom, depois também não falei isso, os R$ 40, que é a contribuição do curso, aí eu te mando a conta bancária, né, do projeto, e daí você vai fazer o depósito e apresentar aquele papelzinho do depósito. E aí a gente manda o link do Google Meet, minutos antes do curso. A gente vai mandar a apostila, o certificado e o link do encontro, que nem a gente está aqui. Só que aí tem um link do Google Meet. Tá bom? É assim que funciona. Rosângela dando parabéns para a Pastoral Familiar, para toda a equipe, para o senhor, padre. A Elaine também falando que foi muito boa a palestra. Acho que a Isabel Cristina dando boa noite. A Elaine agora esclareceu que é o seu livro mesmo, Direção Espiritual, outra pessoa. E a Maria Lúcia falando que a palestra foi muito boa. Agora vamos ouvir Hoje nós vamos ouvir o testemunho da Fátima e depois eu vou deixar o Luiz falar um pouquinho também na hora. Aí depois a gente torna despedindo com o padre. Fale, Maria de Fátima, seu testemunho sobre o assunto, sobre o assunto. Eu estava lendo até aqui, eu tenho o livro do Victor Frankl, que o senhor falou, mas ainda não li, não. Mas estava dando uma folheada, e aí no final, antes de eu dar meu testemunho, né, ele estava falando que a geração da gente dele, né, no caso que também tem a ver com a gente, é realista, que ele conheceu o homem que foi capaz de criar uma câmara de gás para matar todo mundo, né? Em compensação também, nesse mesmo ambiente, ele conheceu pessoas que entravam nessa câmara de gás de cabeça erguida
ou rezando o Pai Nosso ou o Shema Israel, né? Então, eu chego à conclusão que o maior sentido da vida da gente é a gente descobrir que a gente foi feito por um Deus e é para Ele que a gente vai viver. Então, a vida não vai ter sentido se não for, né, pensar em mim como aquele monte de ossos lá, sem sentido, né? Morreu, acabou. Não, tem uma coisa muito maior, muito melhor esperando por nós, que é a promessa desse Deus. Então, se a gente tem um sentido na vida, esse sentido maior que é Deus, tudo fica muito mais fácil. Então, a gente passa por vários problemas, nossas várias cruzes, todo mundo tem, não adianta, pare de sofrer, vem buscar milagre, que não é assim que funciona. E, no meu caso, é que a minha vida é tranquila, viu? Vejo também, fica tudo muito mais fácil com esse caminho traçado, né? Cristo aponta para você, te dá sustento, você bota o chão, você bota o pé, ele bota o chão, né? Aí fica muito melhor, fica tudo mais tranquilo de encarar. Tem dor? Tem sofrimento com a viuvez. É muito mais difícil eu ficar sozinha, né, do que você com o Luiz aí. Tem momentos piores, tem momentos melhores, mas é assim a vida. E aí a gente vai. Olhos fixos sempre no Senhor. Isso aí. Também. Luiz, quer falar? Fala um pouquinho assim. Eu acho muito importante o sentido da vida, né? Porque o homem ele foi criado para ter sonhos, independente da idade. E quando um homem perde o sentido da vida, ele perde seus sonhos, ele fica meio descontrolado da vida. O meu sentido de vida começou em 89. Posso até dizer que foi um marco da minha vida, de 89. Por quê? Em 89, numa missa de sétimo dia do meu pai, eu comecei a me interessar pela religião católica, que nem católico eu era. E dali eu passei a estudar. E qual foi o meu sentido da vida? Ser cristão, ser Deus. Deus me dominou tanto que eu comecei a criar, com 39 anos, um sentido de vida totalmente diferente do que eu tinha até aquele momento. E dali foi o marco, porque dali eu consegui reconstruir minha família, eu consegui reconstruir toda a minha vida, e hoje nós podemos dizer que temos três filhas que têm suas falhas, como todo ser humano tem, mas que a gente conseguiu fazer com que ela dê um sentido para a vida delas. Porque quando a gente consegue um sentido para a nossa própria vida, é que o padre falou, o testemunho é tão forte que as pessoas também se orientam com o testemunho de vida deles. E a função que eu acredito que é nossa, do ser humano, não é viver sozinho, é viver em compartilhado, unidade. E essa unidade que a gente vive, muitas vezes a gente ajuda até as pessoas que a gente nem conhece. E às vezes a gente ajuda aquela pessoa e nem tem consciência que ajudou. Então, é muito importante ter sentido da vida. E hoje nós vemos que o ser humano está sem sentido. Ou então está com sentido, como o padre falou, deixa a vida me levar. E o sentido da vida não é esse. O sentido da vida, nós fomos criados por uma missão. E nós temos que procurar descobrir qual é a missão nossa. E o que nos faz bem, mas não prejudicando os outros, mas faz bem no sentido coletivo. Sim. Então, esse que é o grande sentido da vida nossa, é ajudar no sentido coletivo. E ninguém vive sozinho. E essa pandemia nos provou que a família é um grande sentido da vida. E o sentido da vida começa dentro de casa, dentro da nossa família, que muitas famílias se estruturaram, como aquelas famílias que pensaram que estavam estruturadas, desestruturaram. Por quê? Porque, pela pandemia, a gente conseguiu ver o verdadeiro eu de cada um. Exatamente. Com a convivência, com a participação. Então, acho que é isso. Acho que é muito importante essas palestras do Pai de Deus. Tem duas perguntas aqui para o senhor, padre. Sim, com alegria. A Carla Esteves está perguntando se a aula do curso vai ficar gravada.
eu acredito que vai ficar gravada para quem fizer parte do curso. Não vai, acho que, de repente, ela está perguntando se vai ser online. Não vai ser, né? É porque, às vezes, tem duas pessoas, da outra vez, agora também, tem duas pessoas que se inscreveram que no dia vai estar trabalhando. E aí a aula grava e disponibiliza para a pessoa que não puder assistir na hora, exatamente. Entendi. A Ângela Piedade, ela está perguntando, logoterapia é a mesma coisa que fazer uma consulta com psicólogos? E eu me adianto, a Ângela Piedade é quase uma irmã, ela é a sogra da minha filha. Ela ficou viúva há pouco tempo, né? Tem pouco tempo, ela está assim, ainda está se reestruturando, está tendo assim, uma certa dificuldade. Eu acho que vai ser muito bom para ela. Acho que Isso. Boa pergunta. Se não ficou claro, é melhor ainda para esclarecer. Sim, a logoterapia ela tem várias aplicações. Lembra que eu falei? Na educação, na empresa, na escola, na igreja, na direção espiritual, mas ela também tem um viés clínico. Então, sim, temos logoterapeutas, psicólogos e psicólogas logoterapeutas. Querendo ter contato e fazer consulta, acompanhamento psicológico com um deles, vocês podem entrar na página da associação que eu faço parte e colaboro, chamada Logo Rio, sob direção da doutora Sônia Nascimento. Você vai entrar www.logorio, se eu não me engano, é .com.br. Lá tem a lista de todos os logoterapeutas do Rio de Janeiro e quais os bairros que eles atendem. Então, é bem legal, porque eu moro em Niterói. Aí você vai ver lá qual logoterapeuta tem em Niterói e o telefone e e-mail do psicólogo. Eu moro aqui na Piedade, aqui perto da Piedade. Eu posso dizer, porque é minha amiga, eu sei que tem uma logoterapeuta que é a doutora Mônica Valiter. Ela tem um consultório na Piedade, que é pertinho da gente. Tá? Então, a Ângela tinha uma. Contato comigo, eu te dou a lista. Mas eu acho que o melhor para ela é participar do curso. Eu sempre pego no pé dela, porque igual irmã. Começa com o curso. Sente o que é, vê se acha legal, né? E eu tenho certeza que vai gostar, porque, olha, todo mundo que entra em contato com a logoterapia fala, meu Deus, por que quando eu descobri isso antes, minha vida tinha desenrolado há muito tempo atrás. Então, e fora que é um curso com um psicólogo que é padre, né? Está estudando psicologia, daqui a pouco já é um psicólogo e padre, né? Se Deus quiser, logoterapeuta, quer dizer, vai juntar tudo, pega o kit todo, né? Maravilhoso. Então, agora vamos encerrando. Padre, se eu tenho mais alguma coisa para falar da sua agenda, próximos cursos, na minha lives? agenda é isso, né? Eu peço que vocês se inscrevam lá no meu Instagram. O Instagram é padre_, que é aquele sublinhado, né? Victor _Hugo. Só colocar Padre Victor Hugo. Também no Facebook. Mas também avisar que entre o dia 15 e 19 de setembro, nós vamos fazer uma série de lives, 5 lives, de 15 a 19 de setembro, a Semana da Vida. Porque setembro é o mês de conscientização contra o suicídio, pessoal. E aí vão ser Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, exatamente. Nós vamos fazer 5 noites com 5 profissionais de diversas áreas. Vamos ter psicólogos, né, logoterapeuta, nós vamos ter advogados, vamos ter pedagogos para nos falar sobre essa realidade. E alguém pode dizer assim, padre, mas graças a Deus ninguém aqui em casa nunca falou nada disso, de querer se matar, de estar bem, graças a Deus. Mas olha, quem trabalha com pessoas, e nós somos da igreja pastoral, é bom saber disso para orientar as pessoas. Outra, dizer, ninguém está livre dessa situação. Eu fiz 2 lives com um produtor católico lá do Ceará. Elas estão salvas no YouTube. É só colocar Suicídio Padre Victor Hugo. São 2 lives. E, gente, choveu pessoas pedindo orientação, vindo falar, olha, meu filho falou isso essa semana que o senhor falou igualzinho. Será que pode ser uma ideia de querer se matar? Não sei o quê? Eu falei, vamos lá. E já está em tratamento psicológico o filho, sabe? Então, assim, vai ser uma semana pela vida.
transmitida, que nem aqui a gente, né, pelo Facebook e pelo meu Instagram. Também outro Instagram que eu tenho, que é um Instagram mais recente, que é Padre Escritor. Então lá, quase que diariamente, eu escrevo pensamentos baseados em psicologia, filosofia e teologia. Então, assim, aquele pensamento, a gente abre de manhã para acordar bem, vá lá, Padre Escritor, no Instagram. Tem muita coisa lá bacana. Padre, se não for abuso, que eu aqui na hora não anotei nada, mas se eu puder depois fazer um texto inteiro com essas informações Pronto. todas, eu garanto que vai Eu ter que um monte de gente que agradeço. vai Nossa, pedir. eu que agradeço. Aí eu quero que o senhor Divulgação. escreva, me mande todas as informações. A Elineide Pereira está mandando aqui o www.logoterapia.rio.br para ajudar, né, Isso, Elineide. Elineide é minha amiga de magistério. Nos formamos juntos Ah, em que legal. magistério. É A isso Deise mesmo. dando. Aí, gente, pode entrar lá, vocês vão saber mais que a logoterapia, os nossos encontros. Tem muito curso da Logo Rio e os terapeutas que atendem nos bairros, tá bom? Legal. A Deise dando parabéns. E antes de encerrar, né, que já passamos até de 1h30, Passou. mas só eu quero dar até um testemunho que o senhor estava falando assim, às vezes a pessoa nunca imagina sobre o suicídio, né? Que vai vir o mês de Setembro Amarelo e tudo. Então, a minha filha caçula, ela tinha uma amiga, melhor amiga dela, assim, muito amiga mesmo, e a família dessa menina é de caminhada também, a mãe é ministra, quer dizer, uma menina, a menina linda, tinha bom emprego, com tudo, assim, aí ela vivia, e o senhor está falando que é bom a gente, até para poder entender os sinais, a pastoral familiar trabalha com o setor de escuta. Olha Então, aí. então a gente precisa ouvir os sinais, mas eu mesma não acreditava, na minha cabeça, eu achava até que era uma coisa assim, quando ela me contava, achava que a menina estava querendo chamar atenção, a menina acabou de casar, a menina tinha acabado de casar, a menina linda, e tudo, até que ela pegou, tomou um monte de. Aí começou, tomava remédio para tudo, tomava remédio, até que teve aquela. Tomou um monte de remédio, tirou a própria vida, e ninguém entendeu. Até hoje, assim, ninguém entendeu por quê, mas eu lembro que a minha própria filha, ela acredita, assim, minha filha acreditava, ela falava, ela está cada vez pior, a gente não consegue ajudar, nem o marido, nem nada, e eu não tinha, assim, não tinha intimidade com a menina, ela era amiga dela, mas é um exemplo de que não há explicação, né, para a depressão, não há. Essa menina é o exemplo disso, não tem, assim, não tem explicação. Então, a pessoa tem que buscar mesmo. Achei que essa live foi muito importante, que às vezes as pessoas têm tudo, mas perderam o principal, que é o sentido da vida. Então, se apegar em Deus, procurar que para que não aconteça isso. Sim, sim. E agora o senhor pode encerrar com a oração. A Andréa Lira falou que está ansiosa pelo curso. A André se inscreveu, foi uma das primeiras. Tá bom. Gente, Vamos sorrir agora para tirar uma foto aqui para eu opa! printar. Deixa eu Hoje me deu tempo aprumar até. aqui. Vai, Aí. tirei. Foi. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez, de verdade, pela oportunidade de divulgar esse trabalho maravilhoso. A oportunidade de nos conhecermos, né? De a gente trocar esse papo. E uma última frase, aquela cereja do bolo que eu guardei. Guardem no coração a seguinte frase, do Viktor Frankl. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê na vida supera qualquer coisa. Se você descobriu o porquê, você consegue superar. E Viktor Frankl dizia, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando você ama. Aí já não é sofrimento, é prova de amor. Bonito, né? E foi justamente isso que nosso Senhor fez. Ir na cruz, morrer por cada um de nós. Por quê? Porque ele teve essa coragem, essa audácia. Porque quem ama não faz conta. Quem ama não calcula. Mas quem ama dá tudo de si
para ver o outro feliz, para ver o outro bem, para que o outro seja melhor. Então, acho que a síntese dessa noite é essa. Sim, vale a pena viver em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, porque quem tem um porquê suporta qualquer coisa. Então, que você suporte e seja suporte, né? Você suporte, seja suporte para a vida das pessoas. Porque tenha certeza que a sua palavra, o seu sorriso, a sua ligação pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Para tirar a pessoa de um mau dia, para tirar a pessoa de um vazio, de uma depressão ou de um pensamento suicida. Remédio contra isso tudo não é dopar a pessoa de medicamento. Mas o remédio, e isso é Viktor Frankl, para a doença do nosso tempo, é uma coisa que todo mundo sabia, mas tinha se esquecido. O remédio para as doenças do homem moderno é amar. Quando eu amo no sentido verdadeiro, de sair de mim e me entregar, eu ganho força, eu ganho sentido, e o outro também é contemplado com força, com sentido, com valor, porque ela é valorizada e eu sou valorizado porque eu vivo uma vida com valor, uma vida repleta de sentido. Quem tem um porquê, aguenta, firme, suporta o que vier, porque ama. Qualquer como. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar o Pai Nosso, pedindo que o nosso Pai do céu nos proteja, nos guarde e cada vez mais preencha o nosso coração com o seu amor, que para nós que cremos é o grande sentido da vida, o amor de Deus por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Benedito, São Tiago de Inhaúma, de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos, projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Obrigado, Padre. Maria de Fátima também, foi Obrigado, maravilhoso. Maria de Fátima, Luiz, Rita, pessoal. Grande abraço, beijo. Deus Deus. abençoe. Beijo. Amém. Obrigado. Tchau. Obrigada aos que assistiram também. Isso. Tchau.